logicamente não é algo 100% inventado. Não é tipo assim, por que precisa existir Deus para que a gente exista? Quando eu falei pra você que a possibilidade estatística de você morrer na próxima hora, ela é a possibilidade, não a probabilidade. Possibilidade. É possível sim ou não? É possível? É possível. Eu inventei isso. Não, a Eu gente fiz usou uma lógica que... uma lógica. Eu não te dei provas, mas eu fiz uma constatação de uma verdade. O que eu disse é verdade ou mentira? Que é possível que eu ou você morra na próxima hora. No meu ponto de vista, é verdade. No seu ponto de vista, não. No ponto de vista da criação. Você tem uma estrelinha de imortalidade? Vai na antítese, Cara, então. baseado no que se conhece. Sim, tipo, cara, é que pra mim sempre a verdade ela é uma percepção. Toda a verdade pra mim é uma percepção, mesmo que ela seja consensual. Pra mim a realidade é uma alucinação Mas consensual. se a gente estiver falando, não, legal, você faz questionamentos bons, mas assim, se você estiver falando a nossa tese aqui é possibilidade de mortalidade. Tá, Essa é beleza. a nossa tese, tá? A possibilidade de mortalidade na próxima hora, ela é verdade ou falso? A gente tá chegando no ponto que sim, Baseado no meu ponto de vista de que na eu sua sou humano, percepção, blá blá blá, na estatística universal, de tudo que eu já aprendi, de tudo que tu já aprendeu, sim, é uma verdade. na sua percepção sim. Para você tentar refutar que isso é, se eu quiser falar que isso é falso, ou qualquer outra pessoa, porque você está se permitindo uma certa liberdade intelectual achando que hipóteses impossíveis são possíveis. A Uhum. falácia tá aqui, tá? E aí você tá querendo dizer que fala assim, do meu ponto de percepção, a mortalidade na próxima hora é uma possibilidade. É do seu ponto de percepção, é o ponto de percepção de Deus, do absoluto, na verdade. Isso é uma verdade incontestável. E para você provar isso, é o seguinte, existe alguém, você tem que fazer antítese para você refutar a tese. Então a antítese é, já existiu alguém em algum momento que conseguiu imortalidade por um determinado período de tempo? Todo mundo que tá vivo. Imortalidade? Sim, se a pessoa não morreu, ela é imortal. Não, não. Quando você. Por um determinado. Tu que falou, determinado período de tempo. Mas Eu aí. sou imortal agora. Como que você. Beleza, essa é uma hipótese. É uma hipótese. Como que você testa e refuta a tese de imortalidade? Matando. Você vai ter que se expor a tentativas de imortalidade. Sim. Então, na próxima hora, se você acredita de verdade, você vai ter que testar e refutar essa tese de imortalidade. Então, você Uhum. vai ter que se colocar em situações de letalidade para provar que a sua tese de uma hora de imortalidade é real. Uhum. Você não consegue refutar uma tese de uma hora de imortalidade só com uma frase de narrativa num contexto benevolente que sustenta a tua vida. É tipo o socialista de iPhone que tem apartamento de cobertura em Moema, em São Paulo. Uhum. Ele quer justiça social, só que ele não paga nem o condomínio do apartamento, porque quem paga é a mãe, Uhum. quem faz o mercado. É fácil você fazer justiça social com o dinheiro dos outros. Uhum. Eu vou falar assim, eu tenho uma hora de imortalidade. Prova. Vamos pegar uma faca ali na cozinha e vamos enfiar na tua barriga. Uhum. Você só consegue refutar a tese inicial, que foi, você tem uma possibilidade de morte real na próxima hora. Eu concordo, não discordo de maneira nenhuma, você também, no seu bom senso, também não. Só que daí você abriu essa brecha desse parênteses, tipo assim, mas isso é uma percepção e uma possibilidade na minha cabeça e abriu um espaço bizarro de relatividade. Cara, mas se a gente for levar aos extremos, é possível. Tipo, se a gente for levar aos extremos do Tudo bem, mas raciocínio, então aí, a vamos gente pode falar, cara, não, a gente tá tudo numa puta de uma manipulação, numa um Matrix. espaço-tempo, numa Matrix em que o fermento é imortal na próxima hora e a gente pode fazer o que quiser, ele não vai morrer. Se a gente levar a imaginação longe, tudo é A gente possível. pode, mas se a gente estiver numa reunião de roteiristas de Game of Thrones. Isso, ou pra mais, pra bem longe. Na Isso. realidade, em nenhum momento eu acredito no seu bom senso como agnóstico, místico, Hum, você chegaria e falar assim: eu sou imortal, pega todas as armas aí e tenta me matar. sim, Porque você não é exato. xarope, Sim, entendeu? Tua inteligência impede, seu instinto de sobrevivência fala assim: opa, brincadeira tem limite, sim, sim. entendeu? Então, assim, a antítese, que é prove da sua imortalidade por uma hora, sobe no telhado e salta, ou pega uma faca e enfia na tua barriga, obviamente você já desconstrói isso rapidamente, então a antítese é falsa. Mas então a gente tá partindo no pressuposto que pra gente testar uma verdade, a gente tem que contestar ela com ferramentas que estejam, vamos dizer, do mesmo grau de
existência. De veracidade. De veracidade. É. Então, tu quer contestar a minha vida aqui, tu vai pegar um objeto daqui e tal. Agora a questão é, como eu vou contestar a existência de Deus? Você não vai conseguir. Por Então, isso que como que tu vai contestar se existe um dragão aqui ou não? Esse tipo de invenção, vamos chamar assim, Sim. esse tipo de alucinação, Deus, dragão, etc e tal, não tem como ser contestado. Porque eu posso inventar a história que eu quiser. E se várias pessoas acreditam na minha história, não, é incontestável. Cara, Deus, existem 330 milhões de deuses, cara. Sim. Então, quando tu diz que tu acredita em um, tu tá recusando outros milhões. Por isso que eu não dei nome a Deus. E Mas- eu tô partindo de contextos e premissas. Você vê que eu toda hora eu tô falando de premissa e de contexto, porque eu sou muito mais para qualificar isso que a gente tende a chamar de Deus, do que dizer que Deus é uma entidade que está num trono, uma mão que sai da nuvem do céu e que cuida da gente como um papai que gosta da gente. Não Tá. é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que é um contexto benevolente que sustenta a vida, tá? E que desse contexto benevolente surge ordem. Dentro desse processo de surgimento de ordem, ele nos dá um espaço de liberdade por causa da previsibilidade do fruto da ordenação. Dentro desse contexto, então, eu não quero que você acredite em Deus, eu quero que você compreenda uma escadaria que vai ao infinito, e aí tem uma hora que a escada para e você vai ter que, tipo, saltar pra cima. Você vai ter que se jogar e você vai ter que cair pra cima. É bizarro, é o paradoxo. Mas é próximo disso que você vai ter que fazer. Tá. Porque vai ter um salto de fé. Você vai conseguir subir em altitudes muito elevadas com a lógica. Mas vai chegar num ponto que você fala assim, cara, não tem um próximo passo, não tem um degrau. E agora o que você faz? Agora você cai pra cima. Cara, como assim? Porque quanto mais alto você vai, mais você tem que lidar com paradoxos bizarros, tá? A gente vai voltar de novo dentro daquela lógica que eu te falei. A lógica vai amparar a gente em grande parte da jornada. Integridade sistêmica. Tá. Psicofísico espiritual, tá? A diferença de um dragão para Deus num processo de alucinação é que se eu tenho uma revelação mística de Deus, a integridade do sistema indivíduo eleva. Acreditar num dragão não muda nada ou às vezes até piora. Porque se eu acreditar que esse dragão é real, a integridade do meu sistema se corrompe. Tá, mas aí a gente dá margem pra. Então, todas as alucinações que me fazem bem são revelações Mas místicas. quais que fazem bem? Tá, se eu quero virar um cara que corre e que treina, eu começo a alucinar o David Goggins correndo atrás de mim e me motivando pra treinar. Então, mas a Então gente, ele é Deus. na neurociência, Sei lá, ele é até certo ponto, tem algumas mentalizações, a diferença daquilo que é íntegro do que não é, você vai ter mentalizações que aumentam performance. Eu já atendi um monte de atleta profissional e às vezes o cara tá, sei lá, top 50 do mundo ou top 100 do mundo e o cara quer ser top 10 ou top 5. Cara, qual a diferença de treino do top 100 pro top 1? Nenhuma. Qual a diferença de profissionais ao redor dele? Nenhuma. Mas por que um é top 100? Ah, genética. Não é genética, é cabeça. O cara do top 1, ele tem uma cabeça única. Ele tem um processo de ambientação, de visualização, onde as hipóteses de perder são mínimas e as de ganhar são máximas, tá? Só que a questão... E o cara que é 100, ele já fala assim, puta, mais uma que eu vou tomar sova dos caras lá na elite, entendeu? Tipo, mais uma que eu vou perder, mais uma que eu vou perder. E ele tá com essa mentalização de que, tipo, aqueles caras já estão muito na frente de mim. E aqueles caras têm certeza absoluta que estão na frente dos caras. Então você tava falando assim, beleza. Só que no caso do atleta é muito legal, porque a gente começa a chegar num limiar de mentalização que é alucinógena. E eu falo pros meus atletas, chego e falo assim, ó, a gente vai criar mentalizações que já vão beirar alucinações e que não são saudáveis pro seu corpo. Você tá disposto a pagar esse preço pra você ser campeão? Tô, beleza. Porque assim, eu, como psicoterapeuta, como psicanalista, como teólogo, eu quero levar as pessoas pra verdade. Mas aí chega um atleta e fala assim, cara, eu quero quebrar limite da fisiologia. Tá, só que a fisiologia tem limites, você entende? E Sim. que se você tentar quebrar, é uma conexão mente-corpo muito forte que você tem que ter, você pode se lesionar, você pode ficar doente de verdade, você Sim, sabe que não é estado de saúde. Esse nível de atleta de elite, ele não é saudável. Todos os meus atletas de elite sabem que a vida deles não é saudável e que eles precisam performar durante um tempo, porque é a carreira deles. É tipo um sacrifício consciente que eles estão fazendo, tá? Então a gente começa a fazer processos de alucinação mesmo, mentalização de alucinação,
Por exemplo, já tive uma atleta de corrida onde eu fiz ela, toda vez que ela tava correndo, ela via a asa nas costas dela, correndo, e no pé também, tipo, uma asinha, pra que ela, tipo, neutralizasse a fadiga que ela tava sentindo no quadríceps. E, cara, ela melhorou, ela saiu de 50º, foi pra 13º do ranking mundial, e depois em vários torneios ficou em terceiro, segundo e primeiro pódio. Ela não mudou nada. Tipo, eu não tenho nada pra ajudar em educação física ela. Só que eu fiz um processo todo de ordenação da cabeça dela, de alucinações, onde ela conseguiu no limite da performance dela, depois ela teve que fazer um processo de recovery bastante intenso também, que ela tinha os profissionais pra isso, e ela conseguiu chegar naquele limite de performance. É uma crença extremamente útil. É uma crença extremamente útil, mas ela sabe que é uma alucinação. Mas então eu te pergunto, a asa existe de verdade? Quando a gente tá falando, por exemplo, dessa alucinação, que foi uma alucinação consciente, intencional e gerou desintegração do sistema. Ela ficou doente depois. Ela ganhou o campeonato. Tá. Só que ela ficou doente. Isso tá levando a Deus ou distanciando de Deus? No teu ponto de vista, tá distanciando. Distanciando, porque não gerou integração do sistema. Mas eu avisei pra ela antes. Eu não incorri numa mentira. Eu não falei pra ela, você vai ser campeã e tudo vai ser bom e seu corpo vai ficar mais saudável. Tá, e se ela só tivesse usado as asas pra emagrecer? Isso estaria gerando integridade no sistema dela. Tem uma gordinha assistindo a gente agora, ela quer alucinar asas pra poder emagrecer. Isso tá aumentando a integridade do sistema dela. Até certo ponto, essa é uma mentalização. Enquanto não danifica a integridade do sistema, é uma mentalização. Tá, isso faz com que a asa exista? Não. Então qual a diferença da asa pra Deus? A diferença é que existem estados excelsos que você alcança de vitalidade que transcende o limite fisiológico, que transcende o limite emocional, que transcende o limite cognitivo, que não são padrões comuns. Que são coisas absurdas, totalmente fora da escala. Me dá um exemplo. Que revelam grandes... Você consegue ver padrões de ordem, coisas que você não conseguia ver antes. É como quando você... Antes de uma experiência que você tem de ordem com Deus, é como se você como humano... Imagina que você, como humano, você teve uma experiência mística de Deus e você conseguiu acessar o instinto que os pássaros têm antes do maremoto. Tá, isso não prova a existência de Deus. Não prova, eu tô só dizendo Mas é uma que experiência extraordinária. uma experiência extraordinária. Eu nunca disse que você vai chegar em Deus. Eu só tô dizendo pra você que existem estados excelsos humanos ou supra-humanos que você começa a acessar de integridade do sistema absurdo. Você diria que uma pessoa que estivesse lá na Indonésia antes do maremoto e falasse assim, cara, tem alguma coisa estranha pra acontecer, sai daqui agora. E deve ter acontecido. Não só aconteceu, como aconteceu com um grupo específico. Na Indonésia é proibido o culto católico. E os católicos, eles foram banidos de fazer missa na cidade. Uhum. Eles foram obrigados, então, durante muito tempo, subirem a montanha. E o maremoto aconteceu de um final de semana, se eu não me engano foi de domingo. E todos os católicos que estavam na missa sobreviveram. E eles foram os que desceram para ajudar muitas pessoas que estavam se afogando. Tá. Então, assim, não é prova de Deus, não é nada. Só que, assim, a gente tá vendo certas sincronicidades, como o Jung falava, de eventos benevolentes que geram uma certa favor em alguns tipos de padrão e desfavor em outros tipos de padrão. Cara, aí eu acho que começa o maior problema do ser humano. A gente não precisa entrar nesses processos, porque aí começa a querer ver link de causa e efeito em coisas que não Exato, tem. porque Sim. as pessoas fazem... Mas é o Sim. que as pessoas mais fazem. Elas Sim. passam o tempo todo Sim. fazendo um cherry picking pra validar as próprias crenças. Sim, sim. A questão é, vamos voltar alguns passos para a lógica mais sólida. A integridade de sistema que a pessoa vivencia após uma revelação é totalmente diferente do estado psicofísico espiritual de uma pessoa que alucina. Tá. Tipo, a minha atleta, ela ganhou o campeonato, mas ela não teve uma revelação mística. Uhum. A menina que tá acima do peso imaginou que ela tem, sei lá, a gordura dela derretendo e, tipo, ela ficando magra ou ficando mais saudável. Ela ganhou saúde, só que ela não teve uma revelação mística de Deus. Tu já teve uma revelação mística? Muito bom esse corte, né? Manda ele pra aquela pessoa que precisa saber disso.